De volta já aqui com Bem Assim, e agora chegou a hora do quadro Neuro e Mais. Mais um quadro Neuro e Mais aqui no Bem Assim, e nesta quarta-feira nós vamos conhecer ele, Vinícius Pimentel. Tem 20 anos e é palestrante sobre a sua condição. Vai trazer todos os detalhes pra gente agora. Que honra recebê-lo aqui, Vini. Bom dia. Muito bom dia a todos os espectadores. Sou muito grato, minha querida, por estar aqui, por esse momento maravilhoso. E assim, quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui. E também, humildemente, agradeço a nutricionista Andréia de Theo Antônio Virera, que vocês já conhecem. Sim. E também, assim, quero mandar um abraço para todas as mãezinhas atípicas de Theo Antônio, que está me acompanhando. E também, que não poderia faltar, claro, para o pessoal de São Miguel dos Campos, que está, assim, me assistindo, ou seja, me acompanhando. Ai, a gente que agradece a sua presença. Vou até aproveitar para endossar um grande beijo para todo mundo aí que o Vini citou. Obrigada, viu, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente contando a sua história. Eu que agradeço, Mara, por esse convite especial, tanto você e ao Dr. Rodrigo. Ai, coisa Para mim é um boa. prazer imenso estar aqui com vocês. Pra gente também recebê-lo. E ao lado do Vini, a gente tem o Dr. Rodrigo mais uma vez junto com a gente. Bom dia. Bom dia, é um programa muito especial hoje, né? Ter o Vinícius, uma celebridade, né? Do nosso lado. Um autista falando do autista. Hoje eu vou ficar falar pouco, vou deixar tudo pro Vinícius falar. Não, fica à vontade. Então vamos lá, eu quero conhecer a tua história, Vini. Conta pra gente. Bom, minha querida, eu sou autista. E o meu grau, assim, ele é moderado. Sim. Sou palestrante em minha cidade, São Miguel dos Campos. Aliás, eu dou palestras, assim, em vários cantos. Onde me chamam, eu estou presente. Você vai embora, né? Também, assim, eu trabalhei na usina Caeté por 2 anos como jovem aprendiz. Hoje, assim, não estou trabalhando por motivo, assim, de eu estar, assim, desempregado. Porque quem é aprendiz só tem direito apenas de 2 anos de contrato. Sim. Aí, nesse momento, estou esperando, assim, muito uma oportunidade de emprego. Até porque, assim, eu já fiz curso também de oratória em Arapiraca, não sei se você conhece, que é o Carlos Conce. Com certeza. E a Bernadette Moraes são excelentes profissionais. E hoje eu sou um palestrante oficial, tá entendendo? Então, assim, o meu trabalho é o quê? Hoje, levar, assim, o meu conhecimento como autista para todas as pessoas que não têm o conhecimento. Tanto as mãezinhas atípicas, que eu me refiro assim, as mães que têm assim, filhos especiais e principalmente assim, pessoas neurotípicas. Pessoas assim que nasceram completamente normais. Para quem não sabe, neurotípico são pessoas assim que nem você e que nem assim o Dr. Rodrigo aqui. Assim, vocês podem ver que vocês não têm nenhum tipo de especialidade. Agora, no meu caso, são pessoas atípicas, tá entendendo? Então, assim, para eu fazer palestras nos lugares, eu tenho, assim, que levar, assim, o meu conhecimento, tá entendendo? A minha história de vida, o meu trabalho, tá entendendo? E creio que brevemente, daqui para lá, eu vou, assim, ter minha renda própria, tá entendendo? E estou contando, assim, com essa oportunidade, estou esperando muito ela, sabe? Então, assim, é muito prazeroso, assim, é um orgulho muito grande, tanto, assim, para mim, como autista, como também, assim, para as pessoas próximas, de mim, assim, que eu me refiro assim, família em si, né? E assim, Mara, para quem não sabe, o autismo é o quê? Muita gente acha que é uma doença, e não é uma doença, é apenas assim, uma especialidade que a pessoa nasce com ele, porém assim, ele não tem cura, ele sim se compreende, é por toda a vida, tá entendendo? Porém assim, são 3 níveis que tem. Por exemplo, tem o nível 1, nível 2 e nível 3, que é o quê?
O primeiro é o leve, o segundo é o moderado, assim que nem eu, e o terceiro é o severo. Sim. O severo é aquele assim que se agride, que se bate, tá entendendo? Que faz um monte de coisa. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu me agredia muito, sabe? E para minha mãe foi difícil assim de ela aceitar. Assim, de entender essa novidade, assim, para ela, né? Porque foi algo novo. Porque na época ela não tinha conhecimento. E na época, a tecnologia não está, assim, avançada como hoje. Hoje não. Hoje a gente podemos ver que a tecnologia está muito, assim, adiante, tá entendendo? Está muito expandida. Mas antigamente não. A tecnologia não era tão avançada assim. E as pessoas não tinham, assim, muito conhecimento. Então, assim, quando minha mãe começou a observar o meu comportamento, quando eu tinha por volta assim, de uns 2 anos, mais ou menos, mas só fui assim, saber com 7 anos de idade. Só foi né? ter o seu diagnóstico aos 7 anos. Sim, isso, com 7 anos. Minha mãe, assim, começou a olhar o meu comportamento, como eu me comportava, como eu me postava perante os lugares, como também, assim, em casa. Eu ficava fazendo esse movimento repetitivo, que o nome é estereotipia. Para quem não sabe, estereotipia é o quê? É uma forma diferente, assim, de o autista, assim, se expressar, ou seja, de ele, assim, jogar tudo para fora o que ele está se sentindo. Tanto frustrações, momento, assim, tristeza, angústia, até mesmo de felicidade, ou então quando ele está bem alegre. Aí, quando ele está, assim, bem animado ou triste, é uma forma, assim, de ele jogar tudo para fora que ele está se sentindo. Ou seja, gastar suas energias. Enfim, a minha mãe olhava, observava isso e na mente dela ela dizia, não, isso não é normal. Aí ela comprava muito, assim, carrinhos para mim, em miniatura. Carrinhos da Hot Wheels, que até hoje eu faço coleção. Ah, tá que entendendo? legal! Eu gosto muito, assim, de cada carrinho, assim, com cada modelo diferente. Sim. Eu me interesso muito. Aí minha mãe comprava para mim, né? Ela, assim, achava que toda criança é assim. Quando você compra um brinquedo, ela pega, destrói, né? Quebra e assim por diante. Mas eu não fazia isso. Eu não riscava, não jogava no chão, eu não colocava na boca, nada disso. Simplesmente eu pegava eles, colocava em fileirinha, tudo em ordem. E ali eu ficava assim, me deparando, olhando para eles e só assim, ó, no movimento da estereotipia, olhando para eles. Também, assim, quando ela ligava o ventilador, né, eu ficava assim, muito acompanhando a hélice. Que a hélice ficava girando e eu ficava assim, ó, seguindo a hélice. Aí minha mãe começou a deparar isso, começou assim, a achar estranho esse comportamento meu e começou a me levar para o médico. Então foi aí que ela me levou para o neurologista e lá ele me avaliou. Falou para ela, posso não me lembrar de muitas coisas, eu só lembro assim, porque minha mãe que me disse, né? E falou também para as pessoas assim, que é próximas a ela, e conhecidos também, e conhecidas. Então, ele chegando lá, ele me avaliou, falou para ela assim, que eu tinha autismo e uma outra especialidade, que é deficiência mental. Pronto, aí já acabou com ela. Já foi um choque térmico, tá entendendo? Já foi assim, um balde de água fria que ela recebeu. Porque ela achava que era uma doença. Então, aí por diante, ela começou assim, a comprar livros para assim, ela entender, tá entendendo? Sobre o que é o autismo, como lidar com essas pessoas, como entender o capacitismo dele, assim, o tempo dele, as suas metas, o seu desenvolvimento, a sua evolução. Então, assim, minha querida, o autismo, ele é uma forma diferente de a gente organizar os nossos pensamentos, sentimentos, lembranças. É uma forma diferente de nossos cérebros funcionarem. E também é uma forma diferente de ele, assim, observar e experienciarmos e sentirmos o mundo. E também ele é uma condição e um jeito diferente de pensar. Ou seja, o autista, ele tem assim, um jeito diferente de pensar de pessoas assim, neurotípicas, que são pessoas normais. Ele não pensa assim, igual às pessoas normais. Ele já tem um pensamento diferente. Por exemplo, se você vai por um caminho, ele já vai para o outro. Porque assim, possa ser que esse caminho não seja assim favorável para ele, tá entendendo? Não seja assim um caminho assim estreito para ele. Então, muitas das vezes, ele prefere assim um lugar onde ele se sente bem. Porque, querendo ou não, o autista, sim, tem suas escolhas, tem suas decisões, tá entendendo? Diferente, assim, de pessoas neurotípicas. Não assim, que eu estou querendo, assim, rebaixar vocês, tá entendendo? Porque, assim, o que eu quero dizer é que todos nós somos capazes
base de conseguirmos tudo, independente assim da sua classe social. E você sabe, Mara, que o preconceito na sociedade é muito grande. Sim. Muita gente assim fica discriminando a gente, né? Muita gente assim nos humilha, acha assim que a gente é doido, acha que a gente é um coitadinho, acha que a gente é incapaz, acha que é uma doença. Então, assim, as pessoas, pelo que eu vejo na sociedade, eu vejo que os neurotípicos são mais, assim, ignorantes, entre aspas. E eles, assim, nos cobram muito, nos exigem demais, né? Principalmente, assim, na questão, assim, das escolhas. Por exemplo, eu não gosto, assim, que ninguém fique me apressando, tá entendendo? Porque, assim, eu tenho meu tempo, tenho a minha hora, tenho minha escolha, tenho a minha decisão. Então, assim, eu tenho o meu limite. Não gosto, assim, que ninguém, assim, fica, tipo, me apressando, tipo, vamos, não sei o quê. Isso é com qualquer autista, porque isso faz mal para ele, tá entendendo? Nós temos que saber lidar com ele e respeitar esse momento dele. Por exemplo, se você tem um gosto, né? Digamos assim, religião, time de futebol, estilo, corte de cabelo, por exemplo. Eu tenho meu corte de cabelo, eu tenho meu time de futebol, tenho minha religiosidade. Então, assim, a gente tem que ser o que a gente é, não assim, querer ser o que os outros querem que você seja. Ou seja, você tem que agradar a você mesmo, a si mesmo. Ou seja, você tem que fazer a sua vontade, as suas escolhas. Você não tem, assim, que fazer algo só porque os outros estão pedindo para você fazer. Ou seja, os gostos dele. Ou seja, querer que você forçar que você siga o mesmo caminho do que ele. Ou seja, é o mesmo tempo, tá entendendo? A mesma força de vontade. Porque, assim, nós autistas tem, assim, as suas escolhas e suas decisões, principalmente seu estilo. Então, assim, eu quero ser quem eu sou. Não quero, assim, ser dependente. Não gosto, assim, que ninguém me trate como criança. Eu gosto quando a pessoa me trate, assim, normal. Me olhe, assim, com outro olhar. E saiba, assim, a lidar comigo, a me respeitar. E, claro, também a entender o meu lado e me compreender. Sei que tem pessoas, assim, que na maioria... do meu ponto de vista, faz isso. Mas, pelo meu ponto de vista, eu percebo que tem pessoas ao redor que não tem paciência com o autista. Acha, assim, que precisa de oração, acha que ele tem que fazer, assim, tudo na rapidez, tá entendendo? Oração me refiro, assim, que não tem, assim, o conhecimento. Acha, assim, que uma doideira, né? Falo isso porque uma amiga minha falou uma vez comigo, fez um desabafo, que ela é de Teotônio Vilera. Inclusive, ela se chama Paty, tem um filho que é autista também. Se ela estiver me assistindo, um beijo e um abraço para ela. Enfim, ela fez um desabafo comigo, falou para mim que teve, assim, uma pessoa, né, que falou para ela, no olhar dela, e disse, olha, seu filho precisa de oração. Pronto, ali já acabou com ela. Ela já ficou muito frustrada, já deixou ela muito triste. Ela foi, me pediu ajuda, e eu, por si, atendi ela, eu acalmei ela, dei dicas para ela, falei assim, para que ela não levasse em consideração, para que ela, assim, entregasse na mão de Deus, que o mais ele falar. E o preconceito, assim, é muito grande na sociedade, e quando você se encontrar com essa pessoa, simplesmente você vai dar uma resposta para ela, porque querendo ou não, eu por ser autista, nós temos que dar uma resposta. Calado a gente vai ficar, porque a gente vai se posicionar. Porque assim, Mara, mesma coisa, digamos que você seja autista, né? E eu sou neurotípico. Digamos assim, que eu quero ser melhor que você, né? Não entendo sua especialidade, não conheço, acho que é uma doença. Aí eu por si faço o quê? Bullying com você, discrimino você, tá entendendo? Tento, assim, prejudicar a sua pessoa. Então, isso não é certo. Isso é errado. Por quê? Porque, assim, a gente autista se sentimos muito mal com isso. Não só a gente, mas como também a nossa própria mãe. Porque, assim, o coração de mamãe fica, assim, bem, assim, doloroso, sabe? Eu falo isso porque eu já sofri muito na sociedade. E já fui, assim, excluído também em certos ambientes. Muitas das vezes, assim, não me chamaram, assim, para festa de aniversário, para festa de casamento. Muitas das vezes, assim, falavam que eu ia atrapalhar meio que o ambiente. Por motivo, assim, de eu não gostar, assim, de aglomerações, de eu não gostar, assim, de barulho, né? Porque eu tenho hipersensibilidade ao som sensorial, tá entendendo? Sim. E para isso eu uso o abafador. O abafador é o quê?
é algo que, assim, que o autista usa para, assim, como fosse, assim, para proteger ele de algo. Como, assim, fosse para, assim, ele não escutar nenhum barulho sonoro, tá entendendo? Para que ficasse em silêncio. Eu sou assim, eu não gosto assim de fogos, não gosto assim de barulho de moto, não gosto de bexiga, quando tem festa de aniversário, tá entendendo? Tudo isso incomoda meu cérebro. E sem falar uma coisa, minha querida, muita gente não respeita, né? Leva já pelo lado da ignorância. E assim, minha outra dificuldade é o que também que eu tenho? De atravessar uma rua. Ou seja, quando eu vou atravessar uma rua, eu não olho assim, 100% de um lado para o outro. Porque na minha mente, no meu raciocínio, eu acho assim, que vai vir um carro, ou uma moto, tá entendendo? Você fica receoso, mais uma moto, né? isso, é ansioso, tá entendendo? Pra mim, é mais moto. Por quê? Porque você sabe que a moto tem aquele barulho, né? Que faz... Sim, sim. Então, tudo isso nos atinge, né? Nos incomoda. Então, assim, aí me deixa muito confuso. Então, muitas das vezes, eu tenho que estar sempre com a minha mãe, né? Apesar, assim, que minha mãe sempre anda comigo para cima e para baixo. Ela sempre me ensina que tem que olhar de um lado para o outro, prestar muita atenção, porque carro não alisa ninguém, veículo não alisa ninguém, entendeu? Sim. Porque se passar pela pessoa, pode esquecer que já era, entendeu? Vini, E sem falar, linda. e sem falar, minha querida, que eu tenho muitas histórias assim mesmo para contar, sabe? Muitas mesmo. Hoje eu sou quem eu sou, através da minha mãe e, assim, através da minha evolução, do meu desenvolvimento. Hoje eu sou uma pessoa, assim, bem evoluída, primeiramente a Deus, né? Eu sou grato a Ele por Ele sempre estar fazendo, assim, tudo na minha vida, por Ele estar colocando algo melhor em minha vida. Por Ele sempre, assim, estar colocando coisas extraordinárias para mim. Sou grato a Ele, assim, por eu ser essa pessoa, assim, tão evoluída, tão estruturada, tão atenciosa que eu sou hoje, tá entendendo? Porque antes eu não era assim, antes era difícil tanto para a minha mãe, como também, assim, para mim mesmo e para a minha família em si. Sim. Porque, assim, sobre o preconceito que eu falei, o preconceito não é só de fora. Muitas das vezes é mais, assim, pessoas próximas a você. Por quê? Porque muita gente não tem o conhecimento. Muita gente leva o quê? Pela ignorância. Verdade. Tá entendendo? Muita gente acha que é uma doença. E não é uma doença. Não. Fala que ele não é capaz, assim, de conseguir emprego, de ele assim, estudar. Fala que ele não é capaz, assim, de fazer uma faculdade e prosseguir algo. Eu, assim, não concordo com isso. Eu discordo completamente disso. Sabe por quê? Porque, assim, a gente temos que se olhar no espelho e falar assim, eu sou capaz de conseguir algo em minha vida. Eu sou capaz de arrumar um emprego. Eu sou capaz de estudar. Eu sou capaz de correr com meus objetivos. Sou capaz de fazer um exame e também passar nele, que é uma prova. Então, assim, sou capaz de voar bem longe, que nem uma águia. Então, assim, você tem que ficar, assim, mais com pessoas que torcem por você, que fica feliz pela sua conquista e que coloca você para cima, não para baixo. Como me refiro o quê? Pessoas negativas, porque, como você sabe, pessoas negativas é o que mais tem. Então, a qualquer momento, se alguma pessoa negativa, aconselho vocês também, mãezinhas. E também, assim, vocês que são autistas que estão, assim, me acompanhando. Nunca deixe alguém, assim, apontar o dedo para vocês e falarem, você não é capaz, você não vai passar, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque vocês nasceram para ser um vencedor. E vocês são anjos iluminados por Deus. Vocês são luz. Vocês nasceram para ser bênção. Vocês nasceram com um propósito, porque Deus tem um propósito em cada um de vocês. Então, nunca permita alguém, assim, apontar o dedo para você, ou até mesmo falar que você não vai passar, que você não vai conseguir. Sabe por quê? Você tem que dar uma resposta assim, não, eu sou capaz sim, eu discordo completamente do que você está falando. E outra coisa, essa pessoa, muitas das vezes, Mara, não sabe o que ela está falando. Por quê? Ela quer colocar as pessoas para baixo, muitas das vezes, porque ela nunca conseguiu nada na vida e não quer, assim, que ninguém consiga. Ou seja, ela nunca prosperou algo. Como se ela não prosperou, então, assim, é como se ela quisesse também que a pessoa não prosperasse. Sim. Não tá julgando as pessoas, porque quem sou eu para julgar, né? Só tô, assim, falando pelo meu conhecimento, pelo meu entendimento. Claro. Então, dessas pessoas, nós temos que ficarmos bem longe e mantermos, assim, bem distância. E só ficar perto de pessoas, assim, que nem águia. Por exemplo, essas pessoas são que nem
digamos que galinha. Você já viu, tanto você e você, doutor Rodrigo, você já viu galinha voar? No instante cai. Não, galinha não voa. Pelo Só dá um contrário. saltinho, Só né? dá um salto, mas ela cai. Agora a águia não. A águia, ela tem asas. Por mais que a galinha tenha asas, mas ela não voa. Mas a águia não. A águia voa além do horizonte. Vini. Então nós temos que ser que nem uma águia, tá Sim, entendendo? com Porque certeza. eu vejo que eu sou capaz, tá entendendo? De conseguir tudo na minha vida. Porque eu tenho metas, tenho sonhos. E o meu sonho é fazer palestras, tanto assim no Brasil inteiro, como também ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos. E claro também, se vocês precisarem de um palestrante, assim que nem eu, pode assim me chamar, que eu estou aqui à disposição. E você vai conseguir, com certeza. Infelizmente, a gente tem tempo aqui no programa. Mas se eu pudesse, eu ficava aqui com você, conversando, Antes, conhecendo muito mais minha querida, de você. Antes eu quero tá? dar meu arroba, assim, para o pessoal Claro. também, assim, para os presentes que estão aqui nos acompanhando, que é o pessoal de casa, e também para você. Sim, por eu favor. gosto muito, assim, de gravar vídeos, assim, de vez em quando, no meu conteúdo do Instagram, porque eu tenho uma página lá, Sim. chamado A Vida por um Olhar Azul. Inclusive, eu já vou deixar o link aqui para vocês seguirem, viu, gente? A O nome Vida é por um A Olhar Vida por um Olhar Azul. Azul. E também, de vez em quando, eu gosto de fazer, assim, TikTok com a minha mãe. Ai, que legal, eu gosto. E ela faz isso assim, para mais assim, me evoluir, para assim, me desenvolver, para me distrair também, né? Porque isso também é muito bom para um autista. Com certeza. E também eu gosto assim de fazer muitas coisas. Gosto assim de ler livros, gosto assim de ler gibis, tá entendendo? Eu gosto assim também de ouvir música, gosto também assim de assistir filmes, séries, desenhos, novelas e também, assim, eu me espelho, assim, em várias coisas. Ou seja, meu hiperfoco eu me interesso, assim, muito por bandeiras, né? Eu gosto bastante de pesquisar, assim, diferentes países, sobre suas culturas, sua história, né? Suas evoluções, né? E também, assim, gosto bastante de marcas de carro e também, assim, de aprender palavras, assim, novas, diferentes que tem no nosso vocabulário. Excelente, Gente, uma verdadeira aula, né, doutor Rodrigo? falei Realmente nada. a gente não ficou aqui sem falar nada, porque realmente a gente fica só admirando o Vini e toda a sua desenvoltura. Que história linda. A gente não tem muito mais tempo, doutor Rodrigo. Infelizmente. Mas, infelizmente. Mas eu queria, né, que a gente sempre deixasse aquela mensagem no final e também, é claro, compartilhar a sua rede social, a do Vini. Todo mundo já anotou aí, né? Vamos lá, Vini, reforçar só o arroba. Sim, a vida por um olhar azul, viu, gente? A vida por um olhar azul. Minha mensagem que eu deixo aqui é: nunca desista dos seus sonhos e da sua evolução e da sua força de vontade. Vão em frente, porque vocês nasceram para ser capazes. A gente... Vini, vamos chamar outra vez pra você conversar mais com a gente aqui. Porque a história tem pra falar, não falou nem metade da história dele, né? E assim, Vini, queria dizer pra você o seguinte: você não escolheu ser autista, mas você se adequou a isso. E as pessoas escolhem ser preconceituosas, escolhem ser discriminatórias. Então o problema está nela, não em você, né? Parabéns pelo que você é hoje em dia. Vini é fruto de muita terapia desde muito novinho e a gente vê que ele pode chegar onde ele quiser, tá? Excelente, hoje não tem nem o que falar muito. Fica então essa inspiração para vocês. Que coisa linda, né, gente? O programa de hoje, o nosso quadro de hoje. Quem quiser saber muito mais também sobre o Dr. Rodrigo, é só ir lá acompanhar. Rodrigo Araújo Neuro. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, minha querida, Bom por estar dia. aqui. Ai, a gente que fica muito feliz de recebê-lo sempre. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, o quadro Neuro e Mais fica por aqui. Que história linda! Próxima semana tem mais, viu? A gente te aguarda. Agora o Bem Assim vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã nós estaremos de volta. Tchau!